Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre unidades do relevo brasileiro. E é importante relembrarmos que, ao falarmos em relevo, estamos falando do conjunto de ondulações existentes na superfície do nosso planeta. E que, conforme é de conhecimento, a superfície do nosso planeta ela é toda irregular. Nós temos montanhas, planaltos, planícies, depressões, e ao conjunto dessas irregularidades dá-se o nome de relevo. Ao falarmos do relevo brasileiro, conforme pode ser observado aqui na tela, o relevo atual do Brasil é resultado da influência dos processos, dos movimentos das placas tectônicas e da erosão, atuante em climas passados e no presente sobre as rochas muito antigas. Então é de fundamental importância sabermos que o relevo brasileiro ele é composto por estruturas, pelos escudos cristalinos, que são formações rochosas bastante antigas, e que, ao longo da história geológica, sofreram constantes processos de desgaste, seja por processos físicos ou por processos químicos. E a essas transformações é que resultaram na formação atual do relevo brasileiro. Quando falamos em relevo brasileiro, não podemos deixar de mencionar alguns geógrafos que tiveram um papel fundamental para a classificação do relevo brasileiro. E o primeiro que eu trago aqui foi Haroldo de Azevedo, que foi o responsável pela primeira classificação do relevo brasileiro, baseando-se na altimetria do território, isto em 1949. Então, levando em consideração a altitude em relação ao nível do mar, ele criou a primeira classificação do relevo brasileiro, que conforme pode ser observado no mapa que aparece na sua tela, nós temos ali alguns planaltos, planícies e destacando-se também o Planalto das Guianas e o Planalto Central aqui, o Planalto Central ocupando uma grande faixa territorial, então sendo classificado predominantemente em planaltos e planícies. Na sequência, com base nesses dados, nós tivemos outros geógrafos que também realizaram estudos e classificações do relevo brasileiro, a exemplo de Aziz Absaber, aonde Aziz Absaber na década de 70 classificou o relevo com uma aproximação com os pressupostos da geomorfologia, dividindo o relevo a partir de sua formação e características, resultando em 10 unidades do relevo. Então, a partir das informações que ele dispunha naquele momento, ele conseguiu realizar estudos com base na formação e na transformação das rochas e conseguiu classificar o relevo brasileiro em 10 unidades, que conforme pode ser visto aqui, ele já consegue classificar o relevo com uma riqueza de detalhes muito maior do que feito anteriormente por Haroldo de Azevedo. Porém, na sequência nós tivemos Jurandir Ross, que também se apropriou dos conhecimentos acumulados por Aziz Absaber, por Haroldo de Azevedo e também por outras ferramentas, como por exemplo o projeto Radam Brasil. E com base em todos esses estudos, essa base de dados que ele tinha à sua disposição, ele criou uma nova classificação do território brasileiro, muito mais detalhada, com características muito mais específicas, que conforme pode ser visto aqui nessa tela, nós estamos vendo aqui 28 unidades aqui, segundo Jurandir Ross, onde nós temos planaltos, planícies e depressões. Então, com base em dados obtidos e em estudos realizados pelos seus antecessores, ele consegue criar uma classificação do relevo brasileiro muito mais detalhada. Neste vídeo, nós falamos sobre a classificação do relevo brasileiro. Espero que tenham gostado e até breve!